casa, quando eu falo casa, para mim é lar. É o meu domicílio, a minha moradia. O meu porto seguro. É o meu porto seguro, onde eu moro com a minha família. Devemos sim ter as nossas brigas, as nossas controvérsias do dia a dia. A gente vai brigar, a gente vai, mas somos família. E se somos família, nós vamos estar juntos ali. Vamos discordar muitas vezes de muitas coisas, mas somos uns pelos outros. Somos uns pelos outros. Posso estar brigado com meu filho, posso estar brigado com a minha esposa, posso estar brigado com a minha filha, mas quando precisar, eu vou estar ali. A mesma coisa com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus tios, com as minhas tias, meus primos. A gente sempre vai ser uns pelos outros. Isso é sua casa, a sua família é o porto seguro, onde envolve respeito, envolve cumplicidade, respeitar os limites e também impor os limites. A sua família é o seu sangue, é o sangue que circula na sua veia, é o sangue que pulsa. Por mais que haja divergências, e agora eu vou falar divergência religiosa, nós temos que ter a liberdade. Eu tenho uma prima que é evangélica, tenho outros que são católicos, e nós nos damos muito bem. Nós nos damos muito bem. Eu tenho uma prima evangélica que me segue no canal, de vez em quando ela assiste, ela fala, nossa, eu não sabia, que interessante, vamos conversar um pouco mais sobre isso, e a gente conversa sobre isso. Isso aqui é o gato aqui atrás dando show, brigando comigo, me assustando. Me assustando. E eu e minha prima, nós conversamos diariamente, a gente conversa, troca ideia, trocamos opiniões uns com os outros isso. Aí o que acontece? Minha prima, ela tem uma dúvida, mas quando ela tem uma dúvida, ela tira comigo. Mas se a gente briga, por exemplo, se a gente tem uma discussão, por exemplo, mas quando ela precisa, eu estou ali. Indiferente da nossa religião. É indiferente do que eu acredito, do que ela acredita. É indiferente. Porque nós somos sangue. Isso é uma família. Isso é um lar. Eu jamais vou deixar de atender um familiar por diferença religiosa. Jamais vou deixar de atender a minha família ou uma pessoa por uma divergência religiosa, por uma diferença de opinião religiosa. Eu não sou fanático religioso. E graças a Deus, na minha família, não tem nenhum fanático religioso também. Graças a Deus. Isso nos dá liberdade. Liberdade de culto, liberdade de convidarmos uns aos outros e irmos sempre aonde nós queremos. Ou seja, vou no culto protestante, se assim eu for convidado, casamento protestante, se assim eu for convidado, eles vêm no casamento na Umbanda, se assim forem convidados, e nunca tivemos problema. Isso é a sua casa, é o seu lar. Não tem que ter divergência religiosa. E a sua casa espiritual? Casa espiritual agora. Eu falei casa-lar, agora eu vou falar de casa espiritual. A sua casa espiritual é onde você pratica a sua religiosidade. É onde envolve cerimônias, rituais práticos, envolve ritos, roupas, guias. É o lugar onde você desenvolve a sua mediunidade. É o lugar onde envolve respeito pela comunidade, respeito pelas pessoas, respeito pelas diferenças sociais, econômicas, raciais. É o lugar onde todos devem trabalhar uns pelos outros. Uns pelos outros. Respeitando sempre os mais velhos e os mais novos. É o lugar onde deve desenvolver a sua mediunidade de incorporação. É o lugar onde você entrega o seu ori. É o lugar onde você vai manifestar as suas entidades. É o lugar aonde você, através de ritos internos, vai receber o seu amaci, vai receber a mão na coroa do seu chefe de santo, do seu pai e da sua mãe de santo, vai começar a incorporar, vai começar a ter manifestações religiosas, manifestações espirituais, ou seja, o seu terreiro é o seu lar espiritual. E quando eu falo lar espiritual, eu estou falando de família. Vai haver divergência? Vai. Vai ter briga? Vai. Vai ter discordância? Vai. Mas o respeito sempre deve ser o primordial. Respeitar as opiniões, respeitar as diferenças socioeconômicas, raciais, diferenças materiais. Tem que
sempre ter o respeito como pauta, onde nós impomos limites, ou seja, o meu limite até a minha mãe de santo é um, até os meus irmãos de santo é o mesmo limite, eu não posso ultrapassar, desrespeitá-los. Não importa se tem diferença racial, socioeconômica, todos nós somos iguais. Pelo menos na casa da minha mãe de santo é assim. Todos nós somos iguais. Na minha casa também é assim. Eu trato todos os filhos iguais. Não estou falando de afinidade, de amizade, não. Estou falando de tratamento religioso. É a minha casa espiritual. Então, se é a minha casa espiritual, eu não tenho que ter medo de me conectar com os meus guias. Eu não tenho que ter medo de errar. Eu não tenho que ter medo de cometer um deslize, porque eu estou na minha casa, junto com os meus irmãos, e os mais velhos já passaram pela situação inicial, e os mais novos estão aprendendo. E os mais novos sempre vão se espelhar nos mais velhos. Isso é claro, isso é, digamos, é óbvio isso. E dentro da minha casa espiritual, aonde eu não posso ter medo de errar, eu tenho que entregar o meu Ori ao meu pai e minha mãe de santo. Mas o que é o Ori? Antes de definir o que é o Ori, eu falo que eu tenho que entregar ao meu pai de santo por uma questão de respeito. Só ele pode pôr a mão na minha coroa. Só ela pode pôr a mão na minha coroa. Os meus irmãos de santo respeitam isso e não vão lá tentar me desenvolver, não vão lá colocar a mão na minha cabeça, porque a minha cabeça pertence ao meu orixá, ao meu pai, à minha mãe. Dito isso, se na família, lar, você tem o respeito, e se na família, lar espiritual, você tem o respeito, por que você vai ter medo de se conectar com seus guias? Mas a pergunta, o tema é: perca hoje mesmo o medo de se conectar com seus guias. E eu preciso falar sobre tudo isso para que você entenda por que você não precisa ter medo de se conectar com seus guias na sua casa. Eu preciso, para que você entenda de uma vez que o terreiro acaba sendo uma extensão para a sua casa. Ou seja, a sua casa vira um pedacinho do terreiro ali, porque é onde você vai cultuar os seus orixás, vai cultuar os seus guias. A partir do momento que você começa a cultuar e você sabe que existe o respaldo espiritual, você sabe que tem alguém que cuida de você, você não tem que ter medo. Principalmente quando o seu ori está forte, quando o seu ori não tem fraquejos, não tem uma mão errada. Mão errada que eu falo é ritualisticamente qualquer pessoa ficar colocando a mão e desandar o nosso chakra coronal.